Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E continuando aqui a nossa sequência, nós vamos mais um vídeo sobre JavaScript, ok? Então eu estou ensinando o que é variável, o que é função, a última aula eu ensinei o que é map. Então vamos para a tela do meu computador aqui que eu vou mostrar para vocês o que a gente já aprendeu. Bom, então a gente já aprendeu sobre array, já aprendeu sobre o console, já aprendeu sobre map, objeto, tipos e variáveis, ok? Então volta para mim aqui, que é o seguinte, antes da gente seguir esta aula aqui, eu quero te pedir um negócio. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você está perdendo tempo. Se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, aqui ó, tem um botãozinho inscrever-se, clica aí, ative o sininho, do ladinho tem um sininho aí, ative o sininho para você receber as notificações de quando a gente postar um vídeo novo, porque você só tem a ganhar, né? Eu só posto conteúdo aqui sobre programação. Então se você quer se aprofundar, quer aprender, tá começando, esse canal aqui é para você, tá certo? Deixe seu like se você gostar desse vídeo e eu quero fazer um convite para você que ainda não nos segue nas redes sociais, tá aqui ó. Siga StartDev aí no Instagram lá, eu posto diariamente, apareço por lá, a gente faz enquete, pesquisa, notifica também quando sai vídeo, quando tem algum evento, enfim, tudo lá no Instagram e nas nossas outras redes sociais, então não deixa de seguir a gente lá, ok? Então vamos para o conteúdo dessa aula aqui. Muito bem, nessa aula, aproveitando que a gente viu o map na aula passada, que serve para percorrer, nós vamos aprender aqui mais dois carinhas, ok? Então eu vou criar um novo arquivo aqui para ter registrado, tá? E nós vamos ver aqui sobre o filter, e eu vou usar um tracinho para separar aqui, e o find, ok? Nós vamos ver estes dois caras aqui. Eu vou novamente só copiar esse meu array aqui, para ficar mais fácil, não precisar ficar digitando aqui um por um, ok? Então eu tenho aqui o meu array de clientes, e novamente, assim como o map, nós vamos começar pelo filter, ok? Então a gente usa clientes, aí em vez de usar um map, né, que a gente usa para percorrer, a gente usa o filter, ok? E aí, basicamente, lá no data, lá no map a gente fazia data, né? Aqui também eu posso fazer data, e aí eu abro aqui a Iron Function, a gente não viu isso, mas não se preocupa que eu vou explicar, ok? E aí aqui a gente pode fazer o seguinte, pode fazer uma comparação, né? Então eu quero pegar o data.nome, eu quero que este nome ele seja igual a Rafael, por exemplo. Então eu quero filtrar, para isso que serve o filter, para a gente filtrar. Então aqui eu pego data.nome e eu quero que ele seja igual a alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero que ele seja igual a Rafael, tá? Só que como o próprio VS Code está nos avisando, eu não posso simplesmente fazer isso aqui. Eu preciso, que também vai ter uma aula sobre isso, mas já vou antecipar aqui para poder explicar. Então eu quero comparar o data.nome seja igual ao Rafael, é uma string. E para a gente fazer essa comparação de igual, a gente usa três iguais assim, ó, dessa maneira. Então aqui eu estou dizendo, eu quero que o data.nome, ele vai percorrer posição por posição, eu quero que ele seja Rafael. E para a gente fazer isso aqui de uma maneira que dê para vocês visualizar, eu vou criar uma constante, tá? E uma variável, e vou colocar esse filter dentro dessa variável. Então eu vou colocar aqui uma variável chamada busca e vou colocar este filter aqui dentro. Então basicamente eu criei uma constante, tá? E aí dentro dessa constante eu coloquei uma função que é a função filter, onde ele vai percorrer o meu array e vai fazer o filtro que eu quero. Agora, se eu der um console.log aqui em busca, vamos executar esse cara aqui. Olha só o que aconteceu. Ele mostra aqui para gente um outro array, só que somente com o cliente que tem o nome Rafael. Então, o filter, ele vai filtrar e vai montar um novo array para gente. Se eu quiser que não seja igual a Rafael, porque aqui ele vai trazer só um cara, né? Só tem um Rafael. Mas eu quero que ele ignore o Rafael. Aí eu faço isso aqui, ó. Eu ponho um sinal de exclamação e dois iguais. Aqui eu estou dizendo, eu não quero que seja o nome Rafael.
Agora, a hora que eu executo, olha só, ele retorna um outro array, só que ele tirou o cliente chamado Rafael. Então ele filtra a informação que a gente está pedindo, alguma comparação, alguma coisa, e ele remove, tá, o que a gente não está pedindo e retorna, ele monta um array novo para a gente, tá certo? E continuando aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou só comentar esse cara aqui, para eu criar novamente uma constante chamada busca, e eu vou fazer da mesma maneira, tá? Eu vou usar aqui, ó, cliente, só que agora eu vou usar o ponto find. O find é para procurar alguma coisa, e a gente faz do mesmo jeito, ó. Então eu vou passar aqui, ó, data.nome seja igual a Rafael, por exemplo. E aí eu vou executar isso aqui, Ctrl Shift N, executando, ele retornou o objeto. Tá, Rafael, mas qual que é a diferença entre filter e find? O filter, ele monta, ele retorna para a gente um array, tendo quantas posições for. Se não encontrar, por exemplo, o que você está pedindo aqui em cima, ele vai retornar um array vazio. Nesse caso do find, ó, ele não retorna um array, ele retorna o objeto. Então ele retorna o objeto que você pediu. E se eu colocar aqui uma comparação que não for igual a Rafael? Vamos fazer isso aqui, vou executar, e aí ó, ele vai executar de novo, ele vai retornar somente o primeiro. Então assim, ó, o Rafael ele ignorou, porque eu falei, ó, eu quero que o data.nome não seja, isso aqui é um sinal de negação, não seja Rafael. Se fosse o filter, ele iria retornar Maria, João e Ana. Como é um find, ele retornou somente o Maria, que foi o primeiro que ele encontrou. Então essa é a diferença. Filter retorna um array, com tudo que você pediu, e o find ele retorna somente o objeto. Então, se tiver mais objetos que passam na tua validação, ele vai retornar o primeiro que ele encontrar, ok? Então, essa é a diferença entre filter e find. Filter faz a busca, mas retorna um array, então vai retornar quantos você passar na tua validação, e o find vai retornar somente um. Então, filter, quanto que eu uso? Quando você tem um array com muitas informações e você, por exemplo, precisa tirar algum, né, fazer uma comparação, tirar alguns. Então, por exemplo, eu quero filtrar somente os usuários que estão com status ativos. Então ele vai tirar os que estão inativos e vai retornar um array novo para você. E quando eu uso find? Quando você precisa localizar somente uma informação. Então, eu quero o cliente com o nome Rafael. Então você vai usar o find. O filter você pode usar para fazer essa comparação. Eu quero o cliente Rafael com filter. Pode, mas aí ele vai retornar um array e aí talvez você tenha que usar um map para percorrer, né, ou pegar a própria posição do map ali, o que não é interessante. Então você usa o find, ok? Find retorna somente uma. Por mais que existam várias, vai retornar somente o primeiro. E o filter retorna um array cheio aí que passa na sua validação. Tá certo? Então essa é a diferença entre os dois, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Novamente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e tá aqui, ó, as nossas redes sociais, ok? Então um grande abraço e até a próxima aula.